Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para o 5º domingo da Quaresma do ano A. Nós estamos agora, de fato, finalizando esse período quaresmal. E a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo se encontra lá em Ezequiel, capítulo 37, versículos de 12 até o 14, que nos diz assim: Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vou fazer sair delas. Sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito para que vivais e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, Senhor, digo e faço, oráculo do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui depois de um famoso texto chamado de perícope dos ossos ressequidos. A expressão perícope quer dizer um conjunto de palavras, um texto que tem início, meio e fim, que tem sentido. Esse texto é muito famoso, que aparece uma cena em que o profeta Ezequiel enxerga ossos secos, um grande vale de ossos, sem vida, e de repente, pela ação de Deus que sopra sobre aqueles ossos, de fato eles começam a ter vida. Nós estamos depois desse texto. Mas para a gente poder entender melhor ele, eu preciso fazer uma pequena contextualização histórica, que para quem já está aqui no canal sempre já conhece muito bem, Mas de antemão, você que não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E peço muito a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas para a gente poder fazer com que esse trabalho chegue a mais lugares, tá bom? Amados irmãos e irmãs, o capítulo 37 que nós estamos lendo na liturgia de hoje, ele está dentro de um grupo maior, que começa lá no capítulo 33 e finaliza no 37, que é o chamado Oráculo de Esperança e de Consolação. O povo de Deus está dentro de um momento histórico que nós costumamos chamar de exílio na Babilônia. O que tinha acontecido? Na região de Jerusalém, o império chamado Império Babilônico tinha invadido aquela região e fez com que a grande elite cultural e religiosa fosse deportada, fosse retirada dali, levada para a Babilônia durante um período de tempo. O profeta Ezequiel estaria então escrevendo dentro do exílio. E aí agora a gente começa então a entender os ossos secos. Porque o que acontece? Quando o povo de Israel está lá, vamos pensar um pouquinho comigo, vamos ser bem didáticos. O povo passou cerca de 60, 70 anos, eu não decorei o valor ao certo, Mas é um bom tempo. E o que acontece? No início, digamos que eles chegaram lá hoje. No primeiro ano eles vão ter uma grande fé. Não, vamos rezar, Deus vai nos ouvir, nós vamos voltar para a terra de Israel logo. Nós vamos retornar a Jerusalém logo. Passa o primeiro ano e nada acontece. Mas aí o pessoal diz, não, é porque vai ser no próximo. Então você começa ano a ano confiando que Deus vai nos escutar, que Deus vai nos ouvir, de que Deus vai agir. Entra ano e sai ano, Deus não faz nada. Passam 10 anos, passam 20 anos, o que vai acontecer com aquele povo? Eles vão ficar mortos no contexto da esperança. Sem vida, sem ânimo. É isso que está acontecendo. Então quando o profeta enxerga o povo de Israel sem ânimo, sem vida, ele acaba trazendo essa imagem dos ossos secos, dos ossos ressequidos. Esses ossos sem vida é o próprio povo de Israel. Então a gente poderia, inclusive, fazendo uma hermenêutica, ou seja, aplicando esse texto na nossa vida de hoje, enxergar que esses ossos secos podem ser a nossa igreja, a nossa paróquia, a nossa comunidade, a pastoral que eu estou dentro dela, o meu grupo, não importa. Às vezes somos nós que estamos assim, essa vida que vem de uma falta de esperança. Eu sei que o vídeo do Evangelho não vai ao ar hoje, só vai ao ar quinta-feira, mas já adianto, A gente pode lembrar um pouco também de que Marta e Maria talvez estavam sem esperança diante da morte de Lázaro. Talvez aquele povo que estava em luto não tinha mais esperança. Nós vemos aqui dentro do texto da liturgia, a imagem de ossos secos mesmo, um povo sem vida, um povo morto. E aí o que acontece? Aqui vai falar o Senhor no versículo 12. Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas. Essa sepultura provavelmente é uma referência à Babilônia, que é onde ele se encontra. Ou seja, eu vou abrir aquilo que vos prende, Eu vou libertar vocês.
e conduzir-vos para a terra de Israel, ou seja, vocês vão retornar para Jerusalém. Aí versículo 13, e quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair dela, sabereis que eu sou o Senhor. Ou seja, nessa ação de permitir com que o povo retorne, vai fazer com que o pessoal saiba que ele é o Senhor. Ou seja, Deus faz tudo isso não é para que a gente se vanglorie, para que nós nos orgulhemos, mas para que nós reconhecemos quem ele é. É muito similar, mais uma vez, ao evangelho da última semana e ao evangelho desta semana, que aparece sempre a expressão de que aquilo que aconteceu foi para se manifestar a glória de Deus. Ou seja, as realidades que acontecem na nossa vida, sejam elas boas ou ruins, apontam para Deus, porque na verdade tudo aponta para que o nome de Deus seja exaltado. Por fim, versículo 14, aparece a seguinte expressão: porém em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, Senhor, digo e faço. Olha que interessante, Deus promete que vai colocar em nós o seu espírito. Este espírito que é que gera vida, né? Para que tenhamos uma vida em vida plena, né? E vos colocarei em vossa terra. E aí, amados irmãos e irmãs, espero que o texto tenha ficado bem claro, um texto curto. Eu trago 4 pontos para a gente poder meditar de aplicação dessa leitura. Primeira coisa, né? Pensando aqui, qual é o exílio que a gente vive hoje? Quais são os exílios que a gente está vivenciando? Quais Babilônias a gente está vivenciando? Em que Babilônias eu me encontro? Em que sepulturas eu me encontro? Primeira pista que a gente poderia refletir hoje. Segunda coisa, como é que anda a nossa esperança? Às vezes a gente está dentro de um sepulcro há muito tempo. Às vezes eu estou dentro de uma sepultura há muito tempo. Talvez a minha fé morreu e eu me encontro morto. A minha esperança está se esvaindo. Como está a minha esperança? Talvez eu hoje seja como esses ossos ressequidos. Talvez eu hoje precise dessa ação de Deus. E aí eu quero chamar a atenção a 2 coisas. A gente só tem uma vida de fato quando Deus age. Não se esperneie para ter vida própria por sua própria força. Nós só temos vida devido a Deus. E última coisa, sempre enxergue os propósitos de Deus na nossa vida. Porque, amados irmãos e irmãs, aquilo que Deus permite com que a gente possa passar é porque Ele tem algo a nos ensinar. Sempre é assim. A glória de Deus deseja se manifestar. Às vezes somos nós que não paramos para meditar aquilo que Deus deseja de fato com que nós possamos viver naquele momento. A gente que às vezes não quer permitir aprender com Deus de uma tempestade que eu estou vivenciando. Espero que essa primeira leitura tenha ficado claro para você. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal para que nós possamos aprofundar ainda mais sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã, e até o nosso próximo vídeo.